O conceito de raça pura é uma ideia absurda que gerou uma das maiores crises já vistas pela humanidade e até hoje oferece problemas ao redor do mundo. Mas essa família aqui conseguiu elevar essa situação a um nível que assombrou o país inteiro. Querem saber mais sobre essa história misteriosa e aterrorizante? Então não se inscreva de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Os Whitetakers. Os protagonistas desse vídeo aqui no Mundo Inverso são conhecidos nos Estados Unidos como os Whitetakers, uma família que esconde muitos mistérios, apesar de todos saberem que há algo de errado com eles. Mas para vocês entenderem essa história, primeiro temos que falar sobre o canal do YouTube chamado Soft White Underbelly, comandado por Mark Laita. O intuito dos vídeos publicados é contar histórias que ninguém conhece. Para isso, Laita entrevista todo tipo de pessoa, desde gente que trabalha de noite até traficantes. Apesar de muita coisa surpreender Laita, nos diversos anos em que ele faz vídeos para seu canal, poucas foram tão marcantes como a história dos Whitetakers. E a primeira vez que o jornalista e fotógrafo viu esse peculiar grupo foi em 2004, quando tirou essas fotos aí. Aquelas imagens impactaram a vida de Laita, isso porque ele conheceu um pouco mais os personagens que havia fotografado. Eles faziam parte de uma espécie de lenda do estado da Virgínia Ocidental, isso porque eram considerados a família mais pura a nascer e crescer na região. Após a visita, Laita realmente percebeu que a tal pureza estava presente, mas muito mistério ainda existia ao redor de toda aquela história. A começar pela insegurança de encontrar os Whitetakers. Como o próprio jornalista disse, eu desencorajo fortemente qualquer pessoa que tente procurar os Whitetakers, pois os seus vizinhos armados deixam claro que visitantes curiosos não são bem-vindos. Isso por si só já seria suficiente para deixar uma pulga atrás da orelha de muita gente, né? Mas como Laita é um fotojornalista e a pulga está mais para uma manada de elefantes, foi justamente por conta dessa dúvida que em 2020 o homem voltou para tentar uma entrevista com os Whitetakers e conseguiu, apesar de poucas respostas que obteve, viu? O vídeo viralizou pelos Estados Unidos e espalhou a lenda da família pura, mas quem assistiu a filmagem deve ter ficado horrorizado, e isso acontece porque os 12 minutos em que a história tenta ser contada é repleta de angústia. A cena parece ter sido construída para todos pensarem: por que essa família fez isso? No vídeo, somos apresentados para 4 membros dos Whitetakers. A primeira e mais sã é uma mulher que não se apresenta, mas se declara como parte da família. É ela quem cita o nome dos outros integrantes, sendo eles Ray, Timmy e Lorraine. Cada um desse trio demonstra deficiências psicológicas graves, mas Ray é o que mais se destaca por ser agitado e tenta se comunicar de toda a forma possível. O homem late junto com os cachorros e toda a resposta que dá para as perguntas de Laita são grunhidos. Chega a ser difícil de entender se ele está irritado ou contente com a visita. Ainda assim, Ray torna-se o destaque, até porque o jornalista lembra dele na primeira visita lá em 2004. Na filmagem, não vemos a agressividade dos vizinhos, e os Whitetakers, apesar de diferentes, não demonstram periculosidade. De cara, é possível ver que a terrível coisa que eles fizeram para si mesmos não foi nem culpa da geração apresentada, mas de antepassados que tomaram decisões erradas durante a constituição da própria família. O problema da endogamia. Deixando o mistério um pouco de lado, o crime terrível cometido pelos Whitetakers pode ser chamado de endogamia, ou endogâmia como algumas pessoas também falam. Esse conceito serve para diversas questões, mas quando se trata de humanos, também pode ser chamado de consanguinidade. A endogamia nada mais é do que a união de duas pessoas do mesmo sangue, como irmãos ou primos de primeiro grau, na hora de constituir familiares. Juntos, esses pares fazem filhos e muitas vezes isso está ligado à questão da tal raça pura que eu citei no início desse vídeo. Em outras palavras, se você já assistiu Game of Thrones, dá pra falar que os Whitetakers são como os Targaryen da série, né? Os antepassados dessa família escolheram procriar apenas entre a família, e isso gerou muitos problemas genéticos, quase que infinitos. No caso da série, a questão é muito mais sobre a loucura, porém no mundo real, as dificuldades são mais vastas e devastadoras também. No caso dos
dos Whitetakers, acredita-se que eles tenham essas deficiências cognitivas por conta de problemas genéticos da união de dois pais que possivelmente eram irmãos ou primos de primeiro grau. Laita até destaca em outras visitas feitas depois ali quais os problemas da família pura da Virgínia. Problemas motores e psicológicos, deficiência física e cardíacas. Tudo isso fez da história dos Whitetakers um enredo terrível. E para piorar, eles foram largados para o mundo sem que pudessem ter um acompanhamento médico adequado ou verba para sobreviver. Segundo Laita, o estado da Virgínia Ocidental é um dos mais pobres dos Estados Unidos. As famílias às vezes têm renda anual média de 12 mil dólares, o que pode parecer muito para nós brasileiros, mas é bem pouco se comparado com o custo de vida norte-americano. E as coisas só pioram quando colocamos o fato de que a família Whitetakers não é pequena. Vivendo em pobreza e sem ajuda necessária, os Whitetakers sofrem por escolhas erradas dos antepassados. Escolhas essas que hoje são consideradas crimes pela lei da Virgínia Ocidental, que proíbe o casamento entre irmãos, justamente porque esse problema da tal família pura não é exclusiva para os Whitetakers na região, viu? O mistério e a teoria. Apesar de eu ter falado muito sobre os problemas dos Whitetakers, eu não cheguei ao ponto de toda essa história, os mistérios que rondam a família mais pura da Virgínia e quem sabe até dos Estados Unidos. Ninguém sabe ao certo quem são os Whitetakers, nem mesmo o jornalista Mark Laita, que não só entrevistou o grupo, como também ajudou eles com doações. A árvore genealógica deles é um mistério. Ninguém sabe se os pais de Ray e Lorraine eram mesmo parentes. Há apenas suposições baseadas nas lendas e na visão comum causada pela endogamia. Essa pergunta permanece sobre o parentesco da árvore genealógica dos Whitetakers. Permanece assim por conta de um simples fato: a comunidade local não deixa que as respostas sejam encontradas. Como o próprio Laita disse, pessoas importantes da região tentam manter qualquer curioso afastado, e quando o poder não assusta, as armas entram em ação. Toda essa questão faz algumas pessoas questionarem e montarem teorias sobre os Whitetakers. Uma delas está escrita no site The Tio Mongo, e essa história é ainda mais assombrosa do que pessoas desconhecidas tendo casos familiares. Para a autora do artigo, uma mulher chamada Malika, o segredo dos Whitetakers pode estar do outro lado do Oceano Atlântico, mais especificamente no Reino Unido. Isso porque os Whitetakers possivelmente contam com uma origem inglesa. E você sabe quem mais era conhecido por endogamia? As cortes reais europeias. Se vocês no ápice da inteligência estão ligando uma linha com a outra, como Malika fez no artigo, para ela os Whitetakers são membros de uma família real, possivelmente a inglesa, que foram escondidos do mundo por terem deficiências cognitivas, tratados como falhas. Eles foram deixados de lado, mas ao mesmo tempo tentaram manter o segredo intacto. De acordo com a teoria, seria por isso que tantas pessoas são agressivas ao redor dos Whitetakers. Esses se comportam dessa maneira porque querem manter toda a história debaixo dos panos. Para não dizer que um membro real possui imperfeições, como as vistas na Virgínia Ocidental. A história de Malika tem um bom pé de verdade, viu? Afinal, um dos maiores exemplos de endogamia vem da casa dos Habsburgo. Essa linhagem de nobres austríacos era muito parecida com os Targaryen de Game of Thrones. Para não deixar o poder espalhado por outras famílias, eles casavam entre si para manter o poder. Mas com o tempo, diversos problemas genéticos foram surgindo e os Habsburgo perderam todo o prestígio. Mesmo se considerarmos outras famílias reais, o parentesco não estava distante. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, boa parte das cortes eram comandadas por netos da Rainha Vitória da Inglaterra, mesmo em lados opostos da guerra, como no caso da Alemanha e Rússia. Agora, mesmo que a teoria tenha um pé de razão, ainda é difícil provar toda essa coisa da família real escondida. Por isso eu quero saber o que você acredita. Há mesmo uma trama por trás dos Whitetakers? Ou eles são apenas um grupo comum que só tiveram o azar de ter pais com parentesco próximo? Deixe aí nos comentários, tá? Eu quero saber sua opinião sobre isso. Depois desse longo mistério, o vídeo de hoje tá chegando no final, mas eu quero saber a sua opinião concreta sobre os fatos, tá? Se você gosta de vídeos assim, que criam esse mistério por trás, deixa nos comentários que eu trago mais pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo então, um abraço, fica bem e até a próxima.
We'll see you later. Turn my right. Ah!